experimentar, irmãos, esse espírito, possamos mesclar o nosso espírito, né? O espírito, para podermos contemplar a expressão do Filho, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a mensagem dessa semana, semana 3 do nosso alimento diário, né? Tem como título Eu o botei, Senhor. né? Irmão, não estou escutando nada. Os irmãos estão escutando normal ou tá saindo baixo? Tá normal, filho. Estamos te ouvindo. Estamos te Amém. ouvindo. Amém. O título dessa semana é O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Graças a Jesus, né, irmãos, que nós temos um sumo sacerdote para sempre. E a leitura bíblica é em Hebreus, capítulo 7, versículo 21. Os irmãos que tiverem com a Bíblia podem acompanhar. Hebreus, capítulo 7, versículo 21. Amém? Diz assim: mas este conjuramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Senhor Jesus. Então hoje nós temos esse sumo sacerdote, irmão, para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque ali, né? Sumo sacerdote que veio aqui à terra, né? Conheceu de tudo o que nós passamos ali, fez a sua obra redentora e hoje, né, levando essa humanidade ali para a glória. E graças a isso, nós temos acesso ali à glória do Pai. Senhor Jesus, nós possamos desfrutar, irmãos, desse acesso que nós temos ali ao Pai, acesso a essa glória, né? Através ali do Filho, ele abriu um novo e vivo caminho para cada um de nós. Possamos escolher esse caminho ali de buscar o Senhor, buscar a glória de Deus. E esta semana começa falando ali da profundidade, né, do ministério de João. Nós temos a prática, né, e quando um recém-convertido ele recebe o Senhor, né, nós orientamos a eles que eles leiam ali, né, esse Evangelho de João. Você, segundo a nossa visão passada, né, você de fácil compreendimento, nós orientávamos eles ali a ler esse Evangelho. Mas essa semana, irmãos, o Senhor está nos mostrando o contrário, né? E o Evangelho de João é algo realmente profundo ali, né? É algo que precisamos estar no Espírito para poder compreendermos o que o Senhor está falando. E Ele quer que nós usemos do nosso Espírito para nós tenhamos acesso, né, às regiões celestiais ali. E é apenas nas regiões celestiais que nós podemos compreender as palavras ali, né, que é falado. Vamos abrir em João, capítulo 21, versículo 22. João 21, versículo 22. E diz assim: respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, aqui o Senhor se referia, né, Jesus se referia ao ministério de João, né?
que é o ministério que nós desfrutamos atualmente. Quando Jesus falou isso, né, ali foi discorrido entre as pessoas que esse esse apóstolo, esse João não morreria, na verdade, né? Mas na verdade não foi isso. O Senhor quis dizer ali do ministério, né, de João, que permanece até hoje, até os dias atuais. É esse ministério que nós desfrutamos. E Deus, ele quer nos levar às regiões celestiais, né? Para que a gente compreenda as coisas espirituais. Então nós precisamos usar de nosso espírito para acessar essas regiões. Ali em Isaías, 50, capítulo 57, fala sobre isso. Isaías 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas também, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, vivificar o coração dos contritos. Então, o Senhor, ele habita ali no alto, né? No santo lugar. Ele está ali no lugar santo, né? E ele quer que nós também que nós vamos a esse lugar, né? E ele quer que nós vivificar o nosso espírito. Aqui diz vivificar os abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então o Senhor quer que nós desfrutemos desse espírito, né? Que é só assim que ele se revela para nós. Quando nós tentamos compreender com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria capacidade, com a nossa própria sabedoria humana, né? Nós às vezes tem muita coisa que não entendemos. Como os irmãos têm compartilhado nas semanas anteriores, né? A questão de Melquisedeque, né? E muitos irmãos compartilharam e não compreendiam essa questão, né? Então, nós temos recebido muita palavra, né? Muita fartura de palavra. Esse final de semana mesmo, os irmãos apóstolos, né? Eles têm falado a sua palavra. E é uma palavra muito forte, né? Então nós precisamos estar realmente sensíveis para poder ter essa compreensão. Porque por mais intelectual que nós formos, né? Se nós não usarmos do Espírito, nós vamos tomar essa palavra na letra, né? Como um mero conhecimento. E muitas vezes só pode servir de conhecimento ali para nós, né? Às vezes até podemos discutir que a soberba sobe ali, né? Nós temos o conhecimento ali e muitas vezes nos achamos capazes, superiores ali que os outros, né? Então nós precisamos tomar realmente essa palavra no Espírito, estar ali sensíveis no Espírito à palavra do Senhor, porque só assim ele irá se revelar para nós, né? E na mente nós não compreendemos as coisas espirituais. Na mente nós pensamos várias coisas, né? E é na mente exatamente que o inimigo às vezes nos pega. Ele implanta ali a dúvida, né, na nossa mente. Então nós precisamos realmente estar no espírito para poder ter essa compreensão. Vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 11. E diz assim: mas, como está escrito,
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nem o mais sábio, né, desta terra ouviu ali, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, irmãos, precisamos ter uma experiência profunda com Deus, nós precisamos usar do Espírito, né? Não alto meio, não alto caminho, é pelo Espírito, Amém. porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém. Então, é através do Espírito de Deus, né? Dessa mescla do nosso espírito humano com o Espírito de Deus, que nós temos a clareza ali, né? A visão sobre a palavra de Deus. Senhor Jesus. Amém. Então, o ministério, né, de João, ali ele se abre para quem vive no Espírito. Se a gente fazer a leitura ali, né, do livro de João e não estiver no Espírito, nós não vamos compreender ali o que o Senhor quer nos falar. E Deus conta conosco, né? Ele nos escolheu. Ele, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu, né? Ele, quando estava fundando ali, ele já tinha arquitetado todas as coisas. E o homem está no centro, né, de toda essa criação. E ali, quando o Senhor se despedia, né, dos seus 12 discípulos ali, os irmãos conhecem as histórias ali, né, que onde estavam os 12 discípulos ali, o Senhor estava se despedindo, né, para poder sair ali, fazer a obra, né, sua obra. Então, nessa despedida, o Jesus anunciou aos discípulos que um dentre os 12 discípulos ali iriam o trair, né? Então, João, ele perguntou ao Senhor: Senhor, quem dentre nós o trairá, né? E o Senhor disse ali a João: a quem eu der um pedaço de pão molhado, será o traidor. E aí, quando Jesus disse isso, ele se aproximou ali de Judas, né? E entregou o pão, né? E falou a Judas: o que tem de fazer, fazes. Então Judas saiu ali, né? E deixou Jesus com os 12. Aqui a gente pode ver que só ficou os 11, né? Judas saiu, foi ali o traidor, e ficaram os 11 ali. Esses 11 discípulos que ficaram, eram os discípulos ali que tinham intimidade com o Senhor. Eles ali buscavam comunhão com o Senhor, buscavam saber a vontade de Deus, né? Estavam ali sempre em contato com Ele. Por isso eles se tornaram os escolhidos do Senhor ali, né? E não foi pela capacidade deles. Foi Deus que escolheu a cada um deles. E assim como é conosco também, né? Deus está querendo nos escolher. Então precisamos tomar posição, né? E ser esses escolhidos. Aqui em João, vamos ler João capítulo 15, versículo 16, parte A. Aqui tem até a opção de gravar e tudo, né? Já viu, não? Tem uma opção aqui de gravar. É. Tem um microfone aberto aí, da opção de gravar. Bem. João capítulo 15, versículo 16, parte A. Diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário,
Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vardes e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Então, Deus nos escolheu para isso, irmãos, para que a gente vá, né? E damos frutos para o Senhor ali, né? E nosso fruto permaneça. Então, Ele quer isso de nós. Nós divulguemos a Sua palavra, né? Essa riqueza de palavra que nós temos recebido. O Senhor quer que nós ali guardemos essa palavra no nosso bom depósito e dispensemos essa palavra a outros, para que muitos sejam alcançados por essa palavra. E esse fruto, né, dado pela palavra, permaneça. Então, é o Senhor que nos escolheu. É Ele que capacita os escolhidos ali. Muitas vezes nós nos achamos fracos, né? Ah, eu não posso porque eu não consigo, eu sou fraco ali, né? Mas o que nós precisamos é só tomar a posição, porque o Senhor fará tudo por nós, né? Ele já nos escolheu. Então só basta a gente tomar essa posição ali, né? De escolhidos e nos dispormos para o Senhor. E Ele fará toda a obra por nós. E o Senhor não quer questões superficiais, né? Que vivem ali só por um título. Muitas vezes nós temos esse viver, né? Viver de ir para a reunião como se fosse bater o ponto, né? E o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que realmente desfrutemos da sua glória, né? Ele quer nos conduzir para a sua glória. Não podemos ser esses que ficam ali no meio termo, né? Ou é por inteiro, ou nós não desfrutaremos dessa glória ali, né? Não há como o Senhor nos conduzir agora. Então precisamos ser esses cristãos, né? Cristãos que desfrutam da palavra e investem tempo ali, né? Na leitura da palavra, na comunhão com o Senhor, na intimidade, assim como os 11 discípulos ali, né, que ficaram na despedida, eles tinham essa intimidade com o Senhor, eram bem próximos do Senhor. Aonde o Senhor ia, eles estavam ali próximos. Então precisamos dessa posição também, né? Aonde nós estivermos, estarmos exercitando o nosso espírito para que nós sejamos esse com quem Deus pode contar, né? Os escolhidos de Deus, Senhor Jesus. Então, o Evangelho de João, né? Ele, do capítulo 14 ao 17, é mostrado o auge, né? Do plano da salvação de Deus para o homem. É mostrado nesses capítulos todo o plano que Deus fez ali, né? Para que o homem fosse salvo do pecado, né? Que entrou nesses capítulos é mostrado exatamente isso. Toda a obra ali que o Filho fez para resgatar, né? E logo no capítulo 2, perdão, irmãos, no capítulo 14, o versículo 2 diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, há muitas moradas ali, né? Na casa de Deus. Casa do Pai ali, há muitas moradas. O Senhor preparou ali para nós, né? Ele foi preparar lugar. Ali no versículo 3 diz assim: E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Aqui, quando ele fala em quando eu for, né? É na vinda dele, quando ele veio aqui à Terra. Ele veio preparar um lugar para nós, lá nos céus, onde o Pai habita, né? Nas regiões celestiais.
E ele voltou. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, esse aqui é o desejo, né, do Senhor. Ele quer que nós participemos desse ambiente aqui, né, dessa esfera na casa do Pai aqui, né, na casa de meu Pai, como ele se refere aqui. Então, o Senhor veio aqui à Terra com esse intuito, né? Ele veio para preparar um lugar para nós nas regiões celestiais. E aqui no versículo 3 fala exatamente da morte e ressurreição do Senhor, né? Da vinda dele, ele veio e ressurgiu. Então, a intenção de Deus, né, é nos levar ao Pai, para a casa do Pai, né? No versículo 10 diz assim: Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, é o Pai aqui, né, está no Filho e o Filho está no Pai. E o Filho quer nos levar para toda essa esfera, né? Ele quer nos conduzir para isso. Então, essa é a intenção do Filho, né, e do Pai, nos introduzir nessa esfera. Jesus e o Pai são um, mas ele precisava que a humanidade fosse recebida na glória, né? Precisava que essa parte humana fosse ali introduzida nessa glória. E a gente pode ver a obra do Filho em João, capítulo 1, versículo 14. Ele diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Filho, ele era o unigênito do Pai, né? Ele já desfrutava ali da glória do Pai. Mas o Verbo, ele se fez carne, né? Veio aqui à Terra. Então, ele levou essa humanidade aqui para o Pai, né? Para a glória do Pai. Ele introduziu essa humanidade na glória. Senhor Jesus. Então, graças a Deus, né? Pela obra do Filho, e introduziu essa humanidade no Pai, né? Se não fosse por isso, nós não teríamos acesso à glória. E quando essa humanidade foi recebida por Deus, Jesus ele abriu um caminho para nós. E nós éramos inimigos de Deus, né? Quando o pecado entrou no homem, nós não tínhamos jeito, né? Nós não tínhamos acesso ali à glória do Pai, estávamos distantes. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Jesus abriu esse caminho para nós. Aqui no versículo 6 do capítulo 14, a gente vê esse caminho que o Senhor abriu. João 14, versículo 6 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente vê aqui que sem Jesus nós não somos nada, né? Nós não teríamos acesso ao Pai se não fosse por Jesus. Então Jesus é o caminho que nós precisamos seguir, né? Precisamos tomar esse caminho de esse acesso ali por Jesus
para nós conseguirmos, né, esse acesso ao Pai. E Jesus pediu ao Pai, né, para glorificá-lo, né? Porque quando ele veio aqui à Terra, ele precisava que o Pai aceitasse, né, toda essa obra que ele fez aqui na Terra, toda essa vida que ele teve aqui, né? Ele veio, conheceu de todas as nossas dores, né? De tudo que nós passamos e com o intuito, né, de introduzir a humanidade no Pai, na glória do Pai, né? Então ele precisava ser aceito. Depois que foi feita ali toda a obra, né? O Pai precisava aceitar tudo isso. E a gente vê essa solicitação em João, capítulo 17, versículo 5. Hoje nós vamos ler muitos versículos, né? João, capítulo 17, versículo 5, diz assim: E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então o Filho já desfrutava ali da glória do Pai antes da fundação do mundo, né? Na eternidade passada, eles viviam ali em plena harmonia, né? Mas ele veio aqui à Terra e pediu essa aceitação, né? Solicitou ao Pai que a humanidade fosse glorificada. E Jesus foi obediente ao Pai. Jesus. Ele veio aqui à Amém. Terra e foi obediente ao Pai, e por isso o Pai aprovou toda a obra que o Filho fez ali. Ele veio aqui à Terra, conheceu de todas as nossas dores, né? De tudo que nós passamos, Jesus experimentou, mas ele não pecou, né? Ele foi fiel até o fim, Amém. perseverou ali. E por causa dessa obediência, né, ao Pai, essa perseverança e dessa visão, né, ele foi aceito pelo Pai. O Pai o aprovou. E em Atos 2, 22, nós vemos isso. Atos 2, 22, diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, irmãos, o Senhor, ele viveu aqui entre nós, né? E está aí como exemplo para provar. E muitas vezes a gente diz, que está difícil, né? E às vezes eu não consigo, eu não tenho capacidade, né? Mas Jesus, ele veio para provar que é possível, provar que tem como, né? Nós sermos obedientes ao Pai. Então ele fez toda essa obra de obediência, ali ele viveu sem pecado, né? E o Pai aprovou. Então, toda essa humanidade, né? Nós, no caso, fomos inseridos ali na glória do Pai. Senhor Jesus. Que maravilha, irmãos. Possamos ter a clareza, né? Para desfrutar de toda essa obra, né, que Jesus fez por nós, de nos inserir ali, né? Nessa harmonia, esse desfrute que o Pai tem com o Filho, né? E por meio de Jesus, nós temos esse caminho. E o unigênito, ele era unigênito ali, né? Na eternidade passada, ele era o unigênito. Ele se tornou o primogênito entre muitos filhos, né? E esses filhos somos nós. O Senhor é nosso irmão. Ele é o primeiro de muitas. Ó Senhor Jesus,
precisamos estar realmente sensíveis, irmãos, no espírito, para poder compreender, né, toda essa profundidade, todo esse plano, né, que o Senhor fez ali por nós, né, o auge do plano do Senhor, e é introduzir a humanidade ali, nessa glória do Pai, Senhor Jesus. Então, o Filho, ele fez toda essa obra, né, e ele assentou ali nas regiões celestiais. Ele veio aqui à Terra, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, né? E hoje está assentado nas regiões celestiais. Então, um filho ele tem uma função, né? Que é o conduzir os seus muitos filhos à glória. Ele foi o primogênito e ele irá conduzir-nos à glória. A gente pode ver em Hebreus, capítulo 2, versículo 10 isso. Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: Porque convinha que aquele por, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Então, toda essa obra, né, era necessário. Todo o sofrimento que o Senhor passou ali, né, e é dito que ele foi moído ali por nós, né? Então, isso era um aperfeiçoamento para que hoje ele se tornasse, né, o autor da nossa salvação. E ele quer nos conduzir a esta glória. Senhor Jesus, ele possa nos conduzir, né, agora, possamos ser esses muitos irmãos do primogênito, né? O autor de nossa salvação tem a missão de nos trilhar no caminho da glória. Então, nós estamos aqui trilhando esse caminho, né? A vida da igreja, esse ambiente, toda essa esfera, né, que nós temos aqui, é para isso, para que nós sejamos conduzidos à glória. Então, que possamos viver, né, intensamente a vida da igreja, no desfrute com os irmãos, no desfrute da palavra ali, né, orando, vigiando, perseverando ali, para que nós sejamos conduzidos à glória. Senhor Jesus. E a gente vê em Provérbios 8, né, que o pai e o filho, ele tem um relacionamento perfeito, né? Eles desfrutavam ali de um relacionamento muito harmonioso. É falado que eu era as suas delícias, né? Vamos ler Provérbios, ler na íntegra, né? Provérbios capítulo 8. Aqui no versículo 31, diz assim: regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Deixa eu ver se é. Senhor Jesus. Então, o filho, ele era as delícias do pai ali, né? Eles desfrutavam dessa harmonia, esse desfrute, né? E eles eram felizes ali, nessa esfera, nessa harmonia que obtinha ali, né? Na eternidade passada. Então, e o Senhor quer nos conduzir a essa glória, a esse desfrute, né? E a verdadeira felicidade é participar desse relacionamento. Então, muitas vezes nós nos distraímos, né, irmãos? Com as coisas desse mundo. E
o mundo oferece muitas outras felicidades, né? Outras falsas felicidades, porque a verdadeira felicidade é essa, nós desfrutarmos ali dessa comunhão, ali, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então é nessa esfera, nesse ambiente, que nós encontramos a verdadeira felicidade. E as pessoas ali, a felicidade que elas têm é passageira, né? Por exemplo, o carnaval mesmo é uma felicidade ali que as pessoas têm e logo acaba. Um show que os jovens vão, né, as pessoas vão, é uma felicidade momentânea ali. Elas desfrutam ali do momento, né? Curtem o momento, mas é uma felicidade passageira. Logo termina, né? Tanto que eu vejo muitas pessoas dizendo, que eu não queria sair daqui, é uma felicidade muito boa. Então, a verdadeira felicidade, irmão, é apenas essa. Não é a falsa felicidade que o mundo oferece, né? É nesse relacionamento que o pai tem com o filho que nós encontramos essa verdadeira felicidade. E aqui em Provérbios mesmo, o capítulo 8, versículo 29 diz assim: Quando eu fixava ao mar ao seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então, ali na fundação do mundo, né, a gente vê aqui, desfrutando do capítulo 8, que o filho, ele era o arquiteto, né, do pai. Aqui no 30 diz assim: Então eu estava com ele e eu era seu arquiteto. Então o filho fazia toda essa parte ali, né? Eles realmente desfrutavam de um imenso prazer ali. Estavam em plena harmonia. E o Senhor, ele impôs o limite ao mar ali, que as energias das ondas é uma energia muito forte, né? E a engenharia realmente ela tenta dissipar essa energia causada pelas ondas, mas ela falha, né? Mas graças ao Senhor, né? Que ali na fundação do mundo, Deus impôs o limite às ondas do mar. E é a areia ali, né? Quando a onda ela bate ali na areia, toda a energia das ondas é dissipada ali, né? Então a gente vê ali que é algo realmente de Deus, né? Porque a areia é algo tão insignificante, né? Se compararmos com a areia, com as ondas, como é que um grão fino de areia pode dissipar toda essa energia causada pelo mar ali? Então a gente pode comparar essa obra que o Senhor fez com a realidade que nós temos hoje, né? Por exemplo, o coronavírus é uma grande onda, é realmente um vento forte que nos abateu, né? Ninguém foi capaz de conter esse vírus, nem a maior potência do mundo, os Estados Unidos, né? Que é uma grande potência ali, ela não foi capaz de ter uma solução para isso, de impor um limite ali. Mas, irmãos, nós somos bastante importantes, né? Porque nós temos esse limite. Nós temos como impor um limite a tudo isso. E é por meio da oração, quando nós nos unimos, né? Os muitos grãozinhos de areia se unem, né? Nós, Amém. os irmãos, nos unimos em oração, nós podemos impor um limite a toda essa tribulação que nos sobreveio. Graças ao Senhor, nós fomos supridos com esse relógio de oração, né? Essa corrente que 24 horas cada irmão ora ali, 15, 30 minutos, 45, uma hora, né?
E nós podemos ali vigiar, né? E orar. E é por meio disso que nós impomos limite a tudo isso, né? A esse coronavírus. E nós não possamos cessar, né, irmão? De orar ao Senhor, de permanecer em oração. Ali no relógio de oração, nas reuniões, às quinta-feiras, sempre estar vigilantes e orando a todo tempo sem cessar, né? Porque o Senhor nos deu essa ferramenta muito poderosa, o amor e o braço de Deus, né? Que é a oração. Senhor Jesus. E nós estamos chegando no tempo dos fins, né? O Senhor, com esse coronavírus, nos deu realmente um alerta, como foi falado na palavra de Esdras ontem, né? Tem muitas coisas que nós não percebíamos, mas com esse isolamento, né? Todos isolados em casa, muitas coisas em nós que nós nem tínhamos ideia, nem percebíamos, né? Nós tivemos a clareza, tivemos a luz, graças a esse isolamento, né? Então, serviu para nós como um alerta de que o tempo do fim se aproxima, né? E que nós precisamos tomar uma posição, a posição de nos alistar no exército de Deus. Então, possamos ser esses, né? Que se alistam para o exército de Deus. Porque o inimigo, não está feliz com o que está acontecendo. Quando o povo de Deus se levanta, ele faz de tudo para impedir esse exército, né? E a gente pode ver aqui em Lucas, vamos abrir Lucas, capítulo 21, versículo 11. Lucas 21, versículo 11, diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. A gente vê aqui, irmãos, que o que está nos acontecendo hoje, né? Essa pandemia realmente é uma profecia que está se cumprindo, né? O Senhor deixou tudo aqui previsto para nós, né? De que é um alerta. Nós precisamos tomar nossa posição, né? E essa pandemia é algo que realmente precisa queimar ali no nosso interior, né? De que nós precisamos nos aproximar ali do Pai, né? Senhor Jesus. E no versículo 18 diz assim: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, a gente às vezes se desespera, né? Com toda essa situação que tem nos acometido. Somente as pessoas que não têm o Senhor, né? Muitas não conseguem cumprir o isolamento, né? Não conseguem ficar isoladas ali. Elas entram ali em depressão, né? Em ansiedade, porque tem aquela necessidade, né? E com essa pandemia, todo o contato social que nós temos foi perdido, né? Nós ficamos isolados em nossas casas. E as pessoas que não têm o Senhor, elas não, às vezes não têm, não conseguem, né, suportar isso. Mas nós aqui temos o segredo, né? Como é dito aqui, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Então nós não precisamos temer, né, irmão? Porque
a tribulação vai vir, as coisas vão vir, as dificuldades vão vir, mas não se perderá um só fio de cabelo. Então precisamos confiar no Senhor, né? Ser perseverantes, perseverar até o fim. Então nós precisamos ter essa esperança, né? De que o Senhor está à frente por nós e de que nada nos vai acontecer. Senhor Jesus. E no versículo 25 do mesmo capítulo aqui diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então, o Filho do Homem está vindo, né, irmãos? A gente vê que realmente está nos fins dos tempos. Essa pandemia, muitas coisas aconteceram esse ano, né? Teve a explosão ali do Líbano. Então, o Senhor está realmente nos advertindo e Ele está prestes a voltar, né? Então, que nós possamos perseverar até o fim, não temer, né? Porque as coisas realmente vão acontecer, mas nós temos um Deus para confiar. Nós temos um Deus, né? Que vai à nossa frente e irá nos proteger. Então não há o que temermos. Senhor Jesus. E nós temos domínio, né? Sobre tudo isso, sobre todas essas forças malignas. A gente tem domínio sobre as coisas. A igreja, né? Unida, quando ela está unida, ela tem domínio sobre tudo, todas as forças, né? Aqui em Efésios 2, capítulo 2, versículo 2, a gente pode ver isso. Vamos ler Efésios 2, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, tudo que há nesse mundo, né, irmãos? Ali a cultura, né? As coisas que o mundo segue, realmente tem uma coisa ali por trás, né? É o curso deste mundo. É o segundo príncipe da potestade do ar, né? Que são as forças malignas. Que elas realmente estão no controle desse mundo. Mas nós temos domínio, irmãos, sobre todas essas coisas. Nós temos poder sobre tudo isso. Nós temos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é que nos fortalece contra todas essas forças, contra tudo que está nesse mundo, né? A gente pode ver em 1 João, 1 João capítulo 2, versículo 14, que nós podemos vencer todas essas forças espirituais do mal, né? Com a palavra de Deus. Então é a palavra que nos prepara, né? Para podermos reagir contra todas essas forças espirituais. Diz assim: filhinhos,
eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, irmãos, nós não temos o que temer, né? Porque aqui está essa parte de guerra, né? Está a nossa arma para vencermos o maligno, que é a palavra de Deus. A gente se revestir ali da palavra do Senhor, né? Vai nos fazer fortes, né? Para poder combater o maligno. Nós precisamos tomar toda a armadura de Deus, né? Nós temos toda uma armadura para poder nos revestir contra essas forças espirituais do mal. E em Efésios 6 fala sobre a armadura. Efésios 6, capítulo 17. Efésios 6, versículo 17. Capítulo 6, no versículo 17, diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui a gente vê os itens, né, disponíveis para nós. Toda a armadura que nós temos à nossa disposição. Que aqui o capacete, né, é a nossa salvação. A espada, que é o Espírito, né? O Espírito ali divide a alma ali, né? E vigiando, né? Com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então nós temos aqui, né, irmãos, a oração, nós temos o Espírito e a palavra para nós combatermos todas essas forças espirituais do mal, né? O Senhor deixou tudo disponível para nós, para que nós apenas vençamos, né? Nos fortaleçamos com tudo isso e vençamos ao inimigo. O Senhor deixou tudo disponível para nós. Só basta sairmos para vencer. Senhor Jesus. Então, irmãos, voltando aqui para a questão do livro de Hebreus, né? Falando do livro de Hebreus, é um livro que realmente é de difícil compreensão. O Senhor, ele está se dispensando, né? Se revelando, graças a Deus, por nossos apóstolos, né? O Pedro ali tem nos dado, Pedro e Wesley, nos dado tanto clarezas com relação a esse livro, né? De Hebreus. E nós precisamos elevar, né? O nosso nível. O Senhor quer realmente que nós elevemos, né? Subamos de degrau. E com tudo isso que está acontecendo, né? Nós vemos que está próximo do fim mesmo, irmão. A pandemia, a palavra realmente tem sido algo muito elevado. Então precisamos realmente crescer espiritualmente. Nós não podemos nos contentar, né? Ali com o mesmo estágio em que nós estamos. Nós precisamos buscar sempre o crescimento, sempre o amadurecimento, para nós, para que nós possamos ter a compreensão, né? De tudo que o Senhor quer falar para nós. Então, esse livro realmente é de difícil compreensão, né? A gente raramente vê uma palavra assim falando sobre esse livro, né? Alguém ministrando a palavra sobre o livro de Hebreus. Mas é este livro que nos leva à glória, né?
É este livro de Hebreus que nos conduzirá à glória do Pai, Senhor Jesus. E a chave para este livro, a chave para isso, né, para nos conduzirmos à glória, está aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Senhor Jesus. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que servirmos ao Deus vivo, Senhor Jesus. Então, irmãos, a chave para que nós sejamos conduzidos para a glória é o sangue de Cristo, através do sangue do Cordeiro ali, né? Que foi ali naquela cruz aspergido por nós temos acesso a essa glória do Pai. Nós podemos ser hoje conduzidos à glória. E Cristo ofereceu a Deus, se ofereceu, né, a Deus como sacrifício pelo Espírito eterno. Então foi por meio desse Espírito eterno, né, que a humanidade ali foi introduzida nesse Espírito eterno. Senhor Jesus. E nossa mente humana, às vezes, é incapaz, né, de assimilar essas coisas. Às vezes não compreendemos, como Pedro fala, né? A nossa mente cartesiana, tridimensional, né? Ela às vezes não compreende toda essa questão que é falada, né? Porque é algo realmente eterno. A questão da eternidade é realmente difícil de compreender. Einstein, ele provou, né, que quem viaja na velocidade da luz, o tempo é zero ali, né, para quem viaja nessa velocidade. Então, nós sabemos que Deus é luz, né? Então, onde o Pai está, ali não há demarcação de tempo, né? O tempo é zero. Então, é realmente algo bastante elevado para a compreensão humana, né? É algo que realmente precisamos depender do Espírito para poder compreender. E, como foi falado nas semanas anteriores, né, foi mostrado em uma linha reta o demarcamento do tempo, né? Os irmãos que tiverem com o alimento diário podem acompanhar na página 23 do nosso alimento diário, foi feita uma demonstração, né, da linha do tempo, em que o ponto A é mostrado ali a eternidade passada, no ponto B é a fundação do mundo, no ponto C é a encarnação de Jesus e no ponto D a crucificação, no E é a sua ressurreição e na extremidade, né, é a eternidade futura. Então, só assim, né, botando uma demarcação de tempo em linha reta, assim nós conseguimos compreender o que é, né, toda essa eternidade. Mas o Espírito eterno, ele é representado, né, por um círculo. Então é ligado ali, uma ponta à outra. A eternidade passada com a eternidade futura. Então, se não sairmos, né, desse entendimento cartesiano e tridimensional, nós não vamos entender
o que é mostrado ali no livro de Hebreus. Esse círculo é realmente algo meio complicado de entender, né? Mas nós precisamos ter a clareza no espírito. Nós possamos estar mesclados, né? O nosso espírito humano com o espírito eterno, para que assim possamos compreender. Senhor Jesus, e a conexão entre o homem temporal e o Deus eterno, a gente pode usar ali como exemplo a arca, né? Em que é mostrado ali o Deus, né? O Deus triuno, todo testemunho ali é carregado na arca. E ali é representado também o Deus eterno e o Espírito eterno. E as 4 argolas representam, né, esse Espírito eterno. E a arca representa o Deus eterno. Então é através dessas 4 argolas, né, do Espírito eterno que o homem temporal ele pode ter essa conexão. Ele pode carregar ali a arca, né, através desses varais que é posto ali entre as argolas. Então assim o homem pode levar ali a arca no testemunho, né? Então é através do Espírito eterno que nós podemos ter acesso ao Deus eterno. Seja o Espírito ele não possibilita ter essa comunhão com esse Deus eterno. Senhor Jesus, possamos tocar nisso, né? Nessa comunhão que nós podemos ter com esse Deus eterno. Sem Jesus. E Cristo, ele ofereceu suas obras no tempo, né? Pelo Espírito eterno, inserindo na eternidade. Então, toda a obra que o Senhor fez foi da demarcação de tempo, né? Mas ele inseriu toda essa obra marcada ali no tempo através do Espírito eterno na eternidade. Senhor Jesus, é algo realmente muito elevado, irmãos. Nós temos lidado e nós possamos ter essa clareza, né? Para poder que o Senhor revele para nós, né? Sua palavra, esse desfrute nós podemos ter com Deus eterno, Senhor Jesus. E o Senhor ele inseriu toda essa obra, né, na eternidade e se tornou o sumo sacerdote para sempre, ali segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, ele fez toda essa obra e tornou um sumo sacerdote para nós. E essa questão de Melquisedeque, né, é algo realmente complicado, né? Essa ordem de Melquisedeque, ela não pôde ser segundo a ordem de Arão, né? E os sacerdotes ali, segundo a ordem de Arão, todo descendente de Arão ali era nomeado um sacerdote. Mas o sacerdócio de Arão, ele não era perfeito, né? Por isso foi criada esse título, né? Essa nomeação, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para que fosse perfeito, né? Porque toda a obra que o Senhor fez foi perfeita. E aqui em Hebreus, capítulo 7, versículo 11, a gente vê que esse sacerdócio de Arão não era perfeito, né? Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante sacerdote levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que,
necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse segundo a ordem de Arão. Então era por isso, né? Porque o sacerdócio ali, segundo a ordem de Arão, não tinha a perfeição. Mas graças ao Senhor, por esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Senhor Jesus. E ele foi nomeado sacerdote segundo essa ordem, né, de Melquisedeque, após a sua ressurreição. Então, quando ele ressurgiu ali, ele obteve essa nomeação de sacerdote segundo a ordem. Aqui no versículo 15 é falado: e isto é ainda muito mais evidente quanto quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Essa vida indissolúvel aqui, né, é a vida de ressurreição. Então, Jesus, quando ele ressurgiu, ele foi ali, não foi nomeado sacerdote conforme mandamento carnal, né? Mas ele foi nomeado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a gente obteve essa confirmação aqui no versículo 17, né? Ele diz assim: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a gente possui, né, esse sacerdote para sempre, né, segundo essa ordem de Melquisedeque. Senhor Jesus. E o Senhor, ele fez uma promessa, né, para nós. A gente pode ver essa promessa que o Senhor fez para nós em Hebreus 6, que no versículo 13 diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então aqui a gente vê uma experiência importante, né, irmãos? Porque Abraão, ele esperou com paciência. Então muitas vezes a gente quer as coisas no imediatismo, né? Nós oramos ao Senhor e queremos que aconteça logo. A gente ora e não vê as coisas acontecendo e nós nos tornamos impacientes, né? Mas Abraão, ele esperou com paciência. Então ele obteve a promessa. Então, se o Senhor fez uma promessa, ele vai cumprir, né, para nós. A promessa do Senhor é imutável, né? Ele se interpôs como juramento, aqui no versículo 18, para que mediante as duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que desminta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Então, Jesus ele já penetrou além do véu. E nós temos esse acesso, né, aos Santos dos Santos, através de Jesus, que, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos o nosso espírito, né, para desfrutar desse Santo dos Santos como acesso, né? Que Jesus ele já rasgou o véu de alto a baixo, então nós precisamos adentrar a esse Santo dos Santos e desfrutar
dessa imensidão, né? Desse Deus eterno, Senhor Jesus. Porque o Senhor, ele quer estabelecer seu reino, né? E ele conta com cada um de nós para isso. Então, o que cabe a nós, irmãos, é tomar a decisão, né, de nos alistar nesse exército de Deus. E ele possa contar com cada um de nós, né? Possa contar comigo, possa contar com você, para que nós possamos vencer, né, essa batalha. Senhor Jesus, que os irmãos possam compartilhar. Amém. Jesus é o Senhor.